Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Compartilhar mais uma palavra do Altíssimo, uma palavra diretamente do trono do Eterno. Com certeza, mais uma vez, ela vai falar grandemente em vosso coração. E o tema que eu quero apresentar hoje é sobre o perdão. Infelizmente, poucos se falam nos assentos, nas rodas de irmãos, enfim, até mesmo nos lares. O que o Senhor tem para nós hoje? Decisão. Nós tomamos várias decisões no caminhar da nossa jornada cristã e às vezes, para quem retém o perdão, precisa decidir, tomar uma decisão do profundo da alma. Então, o tema hoje é: decida hoje perdoar. Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao 35, Jesus, ele vai nos perdoar, ele vai nos ensinar a liberar o perdão, ou seja, perdoados para perdoar. Então, o tema muito objetivo aqui, essa noite, falamos sobre o perdão. Essa parábola, Jesus trazendo a resposta para os seus discípulos, para Pedro, quantas vezes deve ser liberado o perdão, de qual maneira deve ser liberado o perdão. Então, quando nós falamos de perdão, nós precisamos entender que perdão é uma atitude consciente, ou seja, vou repetir, é uma atitude consciente de libertar-se da mágoa. Então, da mágoa, do ressentimento ou do desejo de vingança diante de uma ofensa, erro ou sofrimento causado por outra pessoa. E isso aqui, queridos, é de muita valia quando nós olhamos para Salmos 119, verso 15. Quem já se sentiu ofendido, quem já guardou mágoa, quem já passou por um tipo de sofrimento causado por outra pessoa e ela liberou o perdão, é porque ela vive a essência de Salmo 119, o verso 15. Salmo 119, verso 15. O salmista ele vai escrever: escondi, ou em outras versões, guardei a tua palavra no meu coração. Tem um propósito dele estar fazendo isso. Davi, ele não vai pegar a madeira mais nobre de acácia, vai confeccionar uma arca e ali ele vai guardar o melhor ouro depurado. Não. Ele vai valorizar acima de qualquer coisa a palavra do Eterno. Ele vai proteger a palavra no seu coração. Para quê? Para que o adversário ele não venha roubar a palavra. Quem não libera o perdão, ele não está protegendo a palavra em seu coração. O salmista diz: escondi, eu guardei a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Tá? Então, a importância de nós guardarmos a palavra do Senhor, porque quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós santificamos a cada dia mais o nome do Eterno, nós renunciamos, nós nos entregamos a cada dia. Quando passamos pelo momento de acusações,
né, um momento ali de crise causado por outra pessoa, nós conseguimos liberar o perdão. Então, hoje eu quero falar para você que dentro e fora das igrejas há muitas pessoas com a vida amarrada por falta de perdão. Você sabia que há um percentual muito grande de possessões demoníacas, tanto em homens e mulheres, por não liberar perdão, aonde o inimigo se aloja, aonde a manifestação é notória, nessas pessoas que não liberam perdão. E além do mais, a falta de perdão, a pessoa que não libera perdão, ela é afetada, ela tem a sua vida amarrada, ela é afetada, algumas áreas da sua vida. Que área, pastor? A área afetada, vida sentimental, espiritual, familiar e casamento. Então, a importância da liberação do perdão, ela é uma decisão que quem está vivendo desta maneira, retendo o perdão, ela precisa guardar a palavra do Eterno no profundo do seu coração. Nós vamos ver aqui embaixo algumas citações do nosso Senhor, nosso Mestre, do Espírito Santo, trazendo inspiração para homens escrever algo que toca o nosso coração a cada dia mais. Então, aqui, essa parábola de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 e 35, Jesus ele vai trazer a resposta para Pedro, para os discípulos ali, a questão de quantas vezes tem que perdoar. Por isso que ele vai trazer essa parábola dos 10.000 talentos aqui, tá? Por isso que ele vai trazer essa parábola, para que os discípulos eles pudessem entender a igreja primitiva e a igreja contemporânea que somos nós. Então vamos lá. Jesus ele vai trazer a resposta. Aliás, Jesus sempre ele tem uma resposta para a minha vida e para a sua vida. Então, diante desse ressentimento, diante dessa angústia, esse algo que alojou no profundo da sua alma, Jesus quer passar o bálsamo ali, ele quer te ajudar a você liberar o perdão. Ele nos perdoou para que nós possamos perdoar. Então, você precisa, você que está passando por esse momento, você que não libera o perdão, você precisa hoje decidir liberar o perdão. Não sei se é para pai, para mãe, para irmão, para comadre, para compadre. Eu não sei se é para amigo, para companheiro de serviço. Eu só sei que se você está retendo, você precisa liberar, senão você não vai ser alcançado. E tudo que você entrar em oração na presença do Eterno, não vai passar da sua cabeça, vai cair por terra e Deus não vai receber, tá? Eu vou provar para você isso aí. Então, essa parábola aqui, dos 10.000 talentos aqui, vai envolver 3 personagens. O rei, ou seja, o Senhor, que é o nosso eterno Deus, tá? Que é Deus. O servo, que representa nós, eu e você. E o conservo, que representa quem? O próximo, tá? O nosso, ou seja, o nosso próximo. Então, 10.000 talentos aqui, narrado por Jesus, para que você possa entender. 1 talento de ouro, tá? Era o que era usado na época, no Novo Testamento, no Império Romano, pelos judeus. Então, equivalia 1 talento, 58,9 kg de ouro. Então, 10.000 talentos são 589 gramas de ouro. Se nós colocarmos hoje uma aproximação
o valor de mercado, o ouro hoje, ele vai apresentar um valor para nós aproximadamente 576 mil, tá? Então, se nós pegarmos aqui 589 mil quilograma vezes 576 mil, que é o valor, nós teremos aqui a totalidade de 339,26 bilhões. Pastor, estou quase entendendo. Essa dívida aqui, que o Senhor, ele vai perdoar do servo, ela é muito grande, tá? Representa o quê? Essa dívida representa o nosso pecado. 339,26 bilhões aproximadamente, narrada aqui nessa parábola, significa uma dívida impagável. Você jamais, eu jamais seríamos capazes de pagar a nossa dívida, tá? Por nossos feitos, por nossas obras, fazer com que o Senhor nos perdoasse por nossos atos, por nossas ações. Nós tínhamos dívidas impagáveis e Ele perdoou. Então, o Rei, o Senhor, Ele vai perdoar a dívida desse servo, tá? Que era muito alta, impagável, e esse servo aqui tem um conservo que devia para ele 10 denários. E ele não vai perdoar a dívida, ele vai cobrar. A multidão vê esse ato, que ele não libera perdão, vai e denuncia o fato ao rei, ao Senhor. O Senhor então vai tomar as providências e vai lançá-lo em um lugar para que ele jamais ele vai conseguir pagar essa dívida dele, tá? Então, o conservo vai ficar devendo para o servo a quantia de 10 denários. Vamos fazer a comparação para hoje. 100 denários, melhor dizendo, 100 denários, transicionando em reais hoje. Se um salário mínimo, aproximadamente 1,412 reais, 1.412 reais. Se nós dividirmos ele por 22 dias úteis, nós teremos aqui o valor de 64,18 reais por dia. Então, 100 vezes 64,18 tem aqui o equivalente de 6.418 aproximadamente hoje. Então, o servo devia aqui 10 mil talentos, nós estamos falando em bilhões, impagável, muito mais em comparação que o conservo devia para o servo, tá? E ele não perdoou, foi perdoado uma dívida maior e ele não perdoou. Olha só, pega a visão, o perdão, o Senhor nos perdoou uma dívida gigantesca, minha e sua, meu querido, minha querida. E você ainda continua retendo, a prosseguindo, seguindo, andando, retendo o perdão, não liberando o perdão. A dívida que ele perdoou, minha e sua, é impagável, muito alta. E tem pessoas que não conseguem perdoar uma dívida pequena. Perdoa o seu próximo, perdoa o seu irmão, não sei se é de ministério, perdoa. Você precisa liberar o perdão. Então, ele vai liberar o perdão. O que acontece se eu não liberar o perdão? Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, nós temos o Sermão da Montanha. No capítulo 6, o nosso mestre ele vai tratar de 3 aspectos para os discípulos, para a igreja
primitiva e para a igreja contemporânea que somos nós. Primeiro ele vai falar da justiça social, no capítulo 6, versículo 1, que é também do Sermão da Montanha. Eu não vou adentrar sobre isso, sobre o Tzedakah. Depois ele vai ensinar, vai tratar outro aspecto que é a oração. E depois ele vai falar do jejum. Vamos ficar com a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Como é que santifica o nome santo do Senhor? Retendo o perdão. Como que se dobra o joelho com o coração amargurado, cheio de ressentimento, cheio de mágoa? As ofensas está ali circulando na mente, no coração, no profundo da alma. Como que uma pessoa entra na presença do Senhor? Como que uma pessoa vai para o ministério, para a igreja, para o templo? Como que uma pessoa entra dentro do quarto, fecha a porta sobre si e vai orar ao Senhor, sendo que não liberou o perdão? Não tem como santificar o nome santo do Senhor. Não tem como santificar sem liberar o perdão. Se você está vivendo desta maneira, você precisa decidir hoje liberar o perdão. Venha a nós o vosso reino. Como que uma pessoa, presta atenção nisso, isso é muito forte, como que uma pessoa que não libera perdão, ora nessa procedência, venha a nós o vosso reino. Como é que traz o reino da graça, o trono do eterno, para perto de nós quando nós estamos orando, sendo que o perdão não foi liberado? Isso é muito forte, viu? Isso é muito forte. Perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Como que uma pessoa ora desse jeito, com o coração cheio de mágoa, falta liberar o perdão e fala para o Senhor perdoar? É uma oração xoxa, oração que não sobe, oração que fica somente no ambiente em que você está, não vai para o ambiente celestial, para o trono da graça. Tá? Então, a importância de liberar o perdão. Caiu aqui o óculos. Então, vamos lá. Aí eu quero encerrar aqui. Tá? Vamos lá. Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Tá? Então, vai descer em oração, já desce liberando o perdão, para que vosso Pai, que estás nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Vamos lá. Vamos para Colossenses. Tá? Colossenses 13, 3, verso 12 e 13. Revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas dentro, tá? De misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ao verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Graças ao nosso bom Deus. Quando nós olhamos Hebreus capítulo 12, do verso 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Andar em cuidado. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Tá?
Então, fica com essa palavra no seu coração. Nós precisamos ter mais para a palavra do Senhor. Precisamos fazer igual o salmista. Salmo 119, verso 15. Guardar, porque o maior e o pior adversário da nossa vida, ele vem sempre para tentar roubar a palavra. Assim como tentou roubar o nosso mestre, quando ele estava no estágio de 40 dias e 40 noites. Mas ele guardou a palavra do Eterno e o adversário se ausentou dele por um período de tempo. Então, infelizmente, quando nós estivermos nessa terra, algumas chateações, alguns levantes, calúnias, ofensas vão surgir no decorrer da nossa caminhada. Mas se você e eu guardarmos, protegermos a palavra do Eterno, perdão não ficará retido, será liberado. Então, se você ainda não liberou o perdão, cuidado. Atenta para esta palavra e decida hoje a liberar o perdão. Decida hoje a perdoar. Um grande abraço do pastor Marcos Dimas. Fica na gloriosa paz do Senhor Jesus.